Você começa um novo projeto, talvez um curso, ou até mesmo decide mudar algum hábito. E a empolgação no início é muito grande. Nos primeiros dias até parece estar dando tudo certo. Mas de repente a motivação só começa a sumir do nada. Aí parece que você também para de progredir e começa a ficar patinando sempre no mesmo lugar. Essa é uma sensação comum para muita gente. Você sente que tá começando e desistindo de tudo, sem nunca alcançar o seu objetivo de verdade. Toda aquela energia que você tinha no começo some e começa só a entrar desânimo. E esse ciclo acaba se repetindo várias e várias vezes. Mas e se eu te disser que o problema não é você, mas sim o método que você faz as coisas? Eu me chamo Eduardo Walcher e nesse vídeo eu vou te explicar as 5 fases que você sempre vai passar quando você está tentando alcançar algum novo objetivo e começar a ver resultados de verdade. Antes da gente mergulhar na parte mais complicada dessas coisas, é importante você entender onde tudo isso começa. Todo mundo, quando vai iniciar algo novo, pode ser um projeto, uma dieta ou até alguma coisa do trabalho, tudo isso sempre começa com muita motivação. E esse é o momento da excitação injustificada. Você vê que o sucesso é quase garantido e você visualiza os resultados que você vai ter e acaba sentindo que nada pode te parar. Mas será que toda essa energia inicial é o suficiente? Toda essa motivação é essencial, só que ela pode acabar sendo uma armadilha para você. E eu vou te explicar por quê. Essa é a fase onde você se vê motivado e acaba vendo um caminho sem muitos obstáculos. Mas é aí que está o problema. Você acaba subestimando os desafios do caminho. Você acaba achando que vai ser mais fácil do que realmente é. E isso não é só você que faz. Isso é, na verdade, um comportamento comum. Já tem estudos que mostram que quando as pessoas começam algo novo, elas acabam superestimando as próprias habilidades e subestimando os obstáculos. E isso explica por que as pessoas começam as coisas com tanta energia, mas logo depois começam a sentir as dificuldades que aquela atividade tem. É como se você planejasse subir no topo de uma montanha. Você fica se imaginando como deve ser a vista lá de cima e acaba ficando empolgado com isso. Mas o problema de só pensar nisso é que você acaba não se dando conta de todos os desafios que você vai ter para chegar lá em cima. E esse é o problema da gente começar as coisas com tanta empolgação, que a gente acaba esquecendo de planejar os obstáculos que a gente vai ter que superar para chegar até o objetivo. Então você tem que se perguntar como você vai reagir quando você encontrar algum obstáculo. Aquela energia inicial é uma coisa muito boa, só que acaba não durando para sempre, infelizmente. Então, para essa fase, você precisa usar uma coisa estratégica, que é planejar, que é criar um plano que seja realista. E isso significa você reconhecer que você vai ter desafios no caminho e que nem sempre vai ser tão fácil assim como você acha. Outra dica é você acabar dividindo essa tarefa maior em pequenas etapas. Assim você vai acabar superando cada coisa, uma de cada vez. Então tenta lembrar disso. Toda vez que você for começar algo novo, é normal você começar com toda essa energia. Mas, se você planejar tudo direitinho, você vai conseguir ir até o final. Bom, depois dessa fase de empolgação, é quando aquela realidade começa a cair. De repente, aquelas tarefas que pareciam ser fáceis acabam começando a parecer mais complicada. Você acaba notando que o progresso não é tão rápido quanto você esperava, e a jornada começa a parecer que é cada vez mais longa. É nessa fase que você chega na fase da desilusão. Ela surge logo depois da parte da excitação inicial, que é quando aquela motivação começa a cair. Essa fase acaba sendo difícil, porque as coisas começam a parecer mais pesadas. A desilusão começa quando a gente percebe que essa jornada vai ser mais longa e difícil do que a gente imaginou. E a psicologia explica que a nossa mente está programada para a gente acabar evitando o desconforto. Então, quando a gente começa a perceber que o caminho é difícil, o nosso cérebro meio que acaba mandando sinal dizendo: será que vale a pena continuar? Não tá tão difícil. É como se você estivesse correndo uma maratona. Quando você começa, você acredita que pode correr a maratona inteira bem tranquilo. Mas conforme você vai correndo, seu corpo vai cansando, sua mente vai cansando. Você vai perdendo fôlego e a sua motivação some. E a verdade, infelizmente, é que muitas pessoas acabam desistindo exatamente nesse ponto. Porque toda essa dificuldade acaba meio que colocando na cabeça que talvez isso não seja pra pessoa. E pra você superar essa fase e continuar avançando, você precisa aprender a aceitar o desconforto. Sim, isso vai ser mais difícil do que parecia no começo. Qualquer coisa que você for começar a fazer é assim. Mas isso não significa que você não possa vencer. Começa a repensar nas suas expectativas. E se o progresso for mais lento do que você achou que era, tudo bem, isso faz parte. Então olha para o seu plano inicial e pensa no que pode ser ajustado, as dificuldades que você vai ter no caminho, as coisas que você vai ter que fazer, que vai acabar te tirando da zona de conforto. E então você começa a enfrentar cada uma delas. Talvez você tenha que ir mais devagar do que você pensou, mas isso não significa que seja um fracasso. Isso é progresso. E então, quando você está passando pela fase da desilusão e ainda está seguindo em frente, você está de parabéns, já está na frente da maioria. Mas agora vem a parte mais crítica, que se chama o Vale da Desesperança.
Essa sim é a fase mais difícil de todas, que é quando geralmente a maior parte das pessoas desistem de verdade. Nessa fase parece que não tem mais o que fazer, é tudo insuperável. A motivação já não existe mais e a sua disciplina acaba sendo testada ao máximo. Essa fase é conhecida por ser a emocionalmente mais desgastante. Você começa a pensar que tem certeza de que esse esforço todo não vale a pena. Começa a se perguntar, será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu vou ter força para chegar até o final? E mais uma vez o seu cérebro acaba tentando te convencer a evitar o desconforto. Nessa fase é muito comum você achar que você não está progredindo. Ou se está progredindo é algo tão pequeno que parece insignificante. É aqui que muitas pessoas desistem porque elas começam a não ver retorno. Até porque é muito fácil desistir quando as coisas parecem que estão dando errado. Mas é nessa fase que separa os vencedores das pessoas que desistem. E a única maneira de você sair do vale da desesperança é continuar, mesmo que seja difícil. A motivação não vai te salvar, mas a disciplina vai. Você precisa de sistemas e apoio nessa fase. Então tenta se cercar de pessoas que vão te motivar e tenta lembrar que pequenos progressos são melhores do que nenhum progresso. Comemora as suas vitórias, mesmo que sejam poucas, porque são elas que vão te dar energia para você continuar. E tenta lembrar da coisa mais importante. Essa fase vai passar se você não desistir. Bom, e depois que você superar essa pior fase, você entra na fase do otimismo informado. É o momento que finalmente as coisas começam a parecer ter sentido de novo. Você não tá mais no escuro. Aquela luz no fim do túnel finalmente começa a aparecer. Você não se sente mais perdido. É nesse ponto que a sua energia começa a voltar. Os primeiros resultados começam a aparecer. Você entende melhor como o progresso funciona. É o momento que você percebe que todo aquele sofrimento valeu a pena. Mas ainda tem um pequeno problema. Porque muitos nessa fase acabam achando que os problemas todos acabaram. E então acabam meio que relaxando. Só que tem que lembrar que os desafios ainda estão presentes. Só que agora vão ser mais fáceis de você superar. O perigo mesmo é você acreditar que o sucesso é garantido, quando na verdade você precisa continuar com a disciplina. Usando o mesmo exemplo que eu falei de você subir a montanha, é como se você estivesse bem perto do topo, olhando pra cima, mas você decide só, aqui tá bom, não vou fazer mais nada, tô bem tranquilo. Só que você tem que lembrar que se você parar de subir, você nunca vai chegar no topo de verdade. Então, continua aplicando o que funcionou até agora, porque agora você tem uma visão clara do que você precisa fazer. Então, continua fortalecendo esses hábitos que você tá formando e continua mantendo esse ritmo. Usa essa fase para você se comprometer mais ainda, sabendo que a parte mais difícil já foi, mas que você ainda precisa continuar se esforçando. E finalmente você chega na última fase, que é a de sucesso e realização. Depois de você passar por todas essas fases, você está muito perto de colher tudo o que você plantou. A sensação de você chegar nessa fase não tem como descrever. É quando você começa a chegar naquele ponto que você sempre sonhou. Pode ter levado tempo, pode ter passado por muita coisa, mas valeu a pena. Nessa fase, as regras acabam sendo a mesma. Não desiste, continua se esforçando, porque se você ficar parado, você não vai melhorar. Até porque o sucesso não é o fim da jornada, mas é o começo de novas conquistas. Então continue sempre se aprimorando nessas suas metas e use esse sucesso como trampolim para você alcançar ainda mais coisas. Então continue evoluindo e sempre buscando mais. Bom, eu já falei como a disciplina é importante nesse vídeo, mas nem sempre é tão fácil assim de você alcançar a disciplina. Mas existe uma forma que foi descoberta há centenas de anos atrás com um samurai, e eu fiz um vídeo explicando exatamente como ele fez isso. É sobre o Musashi. Esse samurai ele era o mestre do foco e da disciplina. Então se você quiser dominar essas áreas também, eu te aconselho que assista esse vídeo. Confia em mim, se você quer realmente se esforçar e alcançar tudo, você tem que aprender da disciplina. Então, eu te vejo lá.